Tudo na paz? Estamos eu e o nosso amigo de viagem Jó, conhecido popularmente como Jó Cabeça de Nós Todos, Jó Short Azul, Jó Cueca Short. Ele tem vários nomes. Estamos aqui por uma estrada, não, um acesso à estrada de Freio de Amião, na cidade de Guarabira. Dando rolê aqui pelas estradas. Trazer para você conhecer aqui esse pedacinho de paraíso. Pouco visitado, pouco visto, mas que tem seus encantos. Aí, ó, deu uma chuvada, tá na época boa de chuva, o mato tá bem verdinho. Boa de viajar, época boa de viajar. Olha o nosso amigo Jó. Aí, tem uma capinha elefante, tá cobrindo tudo. E aí, galera,